Seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito agradável podermos estar consigo e podermos assim apresentar as verdades que a Bíblia nos oferece e que nós livremente podemos aprender cada vez que abrimos a Palavra de Deus, cada vez que queremos conhecer mais sobre Jesus. É nosso convidado permanente o pastor Pedro Esteves, é com ele que nós fazemos a Escola Bíblica diariamente. E por isso mesmo, Pedro, obrigado mais uma vez por estares connosco. Como sempre, abrimos a nossa lição com um sumário. Qual é o sumário de hoje? No nosso sumário hoje diz-nos que o que vamos procurar fazer aqui durante os próximos minutos é perceber o que é que acontece quando uma pessoa que não conhecia a vontade de Deus descobre essa vontade, particularmente através da lei. Antes de tentarmos chegar a estas conclusões, nós vamos abrir a nossa Bíblia, a sua Bíblia, se tiver à mão, poderá fazê-lo em Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. Se não tiver, siga a leitura através do nosso quadro que diz: "Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado." Paulo aqui, de alguma forma, continua a aprofundar o tema da lei e do pecado e, ao mesmo tempo, a fazer uma relação entre os dois. Achas que sim? Sim, para Paulo essa relação é muito importante. E compreendê-la, é aí que está a sua importância, compreender a relação entre estas duas dimensões é uma ajuda substancial ao cristão para conseguir viver de acordo com a vontade de Deus e, sobretudo, afastado do pecado, para que o pecado não reine, não é? Como o apóstolo tantas vezes apelava. Nós percebemos que, se pudéssemos unificar, digamos, um pensamento em relação a este assunto, em toda a reflexão do apóstolo Paulo, a ideia base é esta, que a violação da vontade de Deus, essa vontade que está revelada, nomeadamente através da lei e da sua palavra, isso é que é a essência, a definição do pecado. Portanto, estar fora da vontade revelada por Deus. Mas é interessante ver que, e esta é uma afirmação, eu diria, bastante profunda de Paulo: eu não conheci o pecado senão pela lei. Isso mostra o quê, Jorge? Que a lei é um instrumento. Por isso é que é muito importante ter uma visão que, tecnicamente, poderíamos mesmo dizer, uma visão instrumental da lei de Deus. Quer dizer, a lei nunca é um fim em si mesmo. Já vamos talvez a focar nesse aspecto, mas que esta ideia de que a lei não é um fim em si mesma está claramente descrita na ideia de que a lei não salva ninguém. Porque se a lei tivesse o poder para salvar, então era um fim. Portanto, o propósito, o objetivo era cumprir a lei. Mas como a lei não consegue fazer isso, a lei tem antes um papel instrumental. Ela está ao serviço de. Portanto, é como se ela tivesse um papel também adicional dentro de todo o processo de salvação em que Jesus Cristo é que tem o papel essencial. E qual é esse instrumento? Qual é o propósito da lei como instrumento? Que eu saiba reconhecer o pecado. Que eu consiga perceber onde é que, se a minha conduta está ou não está de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, a lei determina padrões. A lei, ao determinar esses padrões, por isso é que o apóstolo tantas vezes diz que quando eu não conhecia esses padrões, não havia pecado para mim. Claro. Depois de eu os conhecer é que eu me apercebi que estava em pecado. Isso é tão verdade que ele termina o segundo versículo que tu leste, diz: sem a lei eu estava morto para o pecado. Então não podemos confundir. Quando ele diz que estava morto para o pecado, não é que eu não pecava, não é o contrário. Quando não havia lei, eu estava ignorante. Claro. Eu não sabia que pecava. Eu não sabia que pecava. Não quer dizer que a conduta dele já não fosse reprovável. Claro. Se ele cometesse, aqueles atos ou tivesse aquela conduta. Mas como ele não a conhecia, nesse aspecto não era reprovável. Claro. Mas portanto, o conhecimento da lei é muito importante porque vem retirar a pessoa do sono da morte. Esse sono, essa morte espiritual, no fundo, que é a ausência de conhecimento, a lei retira-me desse espaço. O apóstolo vai, aliás, usar aqui um exemplo concreto, quando ele diz: se a lei não dissesse não cobiçarás, portanto, como é que eu ia saber que quando eu, no passado, cobicei, aqui pode ser cobiçar a mulher do meu próximo, pode ser os bens, quando eu deixei que a cobiça, não é, fosse alguma coisa que fosse
parte da minha vida, claro, no momento em que a lei me diz não cobiçarás, lá está, automaticamente o pecado reviveu. No sentido em que aquilo que estava morto agora tornou-se patente diante dos meus olhos. Ou seja, percebi-me que fiz algo de errado. É aí que se compreende esta ideia de que estar morto para o pecado e depois já não estar. Não quer dizer que a pessoa passou a pecar, é o contrário. Quer dizer, é que a pessoa passou a ter consciência. Portanto, neste sentido, nós percebemos que o pecado é o quê? A violação da vontade revelada de Deus. Eu gosto particularmente de usar esta expressão porque a vontade revelada de Deus, como aliás, por isso mesmo tenho dito aqui em diversas ocasiões, ela está descrita na Bíblia em diversos lugares. Não é um texto só que determina qual é a vontade de Deus. Estamos a falar de algo muito abrangente. Se quisermos, literalmente, do Gênesis ao Apocalipse, a vontade de Deus está revelada. Claro. Nas mais diversas formas. Quer dizer, o apóstolo Paulo, se calhar neste momento, uma vez que estava com preocupações de ajudar, exortar a igreja, se calhar nem estava bem consciente que ele próprio estava a ser usado por Deus para revelar a vontade de Deus. Por isso nós hoje, tantas vezes, como crentes, nos apóstolos, na palavra de Deus, vamos usar as cartas dos apóstolos, nomeadamente Paulo, para nos ajudar a perceber se a nossa conduta, se a prática cristã na igreja, se a maneira como a igreja está organizada, sei lá, tantos domínios, seja da vida pessoal ou até da vida da igreja, vamos usar o que o apóstolo escreveu como quê? Referência. Porquê? Porque aceitamos pela fé que o Espírito Santo foi quem o inspirou. E, portanto, que as coisas que ele disse, a doutrina que pregou, a maneira como ensinou e organizou a igreja, faziam parte do propósito de Deus que foi transmitido através de um homem. Logo, neste sentido, está ao mesmo nível que a lei de Deus. Claro. O apóstolo aqui vai usar não cobiçarás, precisamente como um exemplo concreto, algo que está na lei dos 10 mandamentos. Se calhar poderia ter usado outra expressão na Bíblia, mas para mostrar o quê? Que a vontade revelada de Deus, se eu não a conheço, essa ignorância deixa-me na escuridão. A partir do momento em que eu a conheço, então eu tenho uma nova responsabilidade. Ou seja, há aqui também, eu diria, uma outra perspectiva de nós podermos ver a lei. A lei, de alguma forma, estava destinada a mostrar a necessidade que todos nós temos de salvação. Pois aí, esse ponto é chave e por isso é que é muito importante ler ao mesmo tempo o ensino global do apóstolo. É verdade que nós, seja aqui nos programas da Escola Bíblica ou quando lemos a Bíblia, não temos o tempo todo, nem conseguimos ler tudo ao mesmo tempo e, por vezes, como vamos setoriando as coisas, nem sempre conseguimos fazer bem esta ponta, é verdade. Mas nunca podemos esquecer que o apóstolo Paulo tem um pensamento global que está expresso num livro inteiro, ou em todas as suas cartas. E então, no fundo, nós sabemos que, quando juntamos o pensamento de Paulo, então temos este quadro. A lei estava destinada a mostrar a necessidade de salvação. Lá está, porque a pessoa que não a conhece estava morto, mas a lei nunca foi destinada para ser o meio de obter a salvação. Quando nós conseguimos, na nossa vida, de forma equilibrada, não apenas intelectualmente, embora começa por aí, é compreender que isto é a verdade revelada, mas sobretudo quando depois conseguimos aplicar isto na nossa vida, realmente somos muito abençoados. Porque, por um lado, não arredamos a lei e não retiramos o papel que ela tem, mas também não nos convencemos de que podemos agarrar na lei como uma checklist, desde que eu tento cumprir aquilo, estou salvo. Quer dizer, as duas coisas são dramáticas na vida do crente, porque Deus concedeu a lei com um propósito e concedeu o seu Filho Jesus Cristo com o propósito maior. Ou seja, como é que nós podemos colocar tudo isto em prática? Eu diria que o chamado ou o apelo que podemos fazer a todos nós é seguirmos o exemplo de Paulo. Ou seja, se a lei nos condenar, como Paulo sentiu que a lei chegou a fazer na sua vida, então tenhamos a humildade de reconhecer que precisamos de mudança, mas também reconhecer que em Cristo Jesus é que nós poderemos obter o poder, a salvação é-nos garantida e obteremos o poder para sairmos da desobediência e do pecado. Esta é uma forma fantástica de terminarmos mais um episódio da Escola Bíblica. Fica aqui a certeza de que Deus é um apaixonado por cada um de nós e Ele deseja entrar e viver no seu coração. Se isso acontecer, você vai, de certeza absoluta, sentir a diferença para melhor, claro está. Fica também aqui a certeza de que amanhã voltaremos com mais um episódio para que você possa continuar a estudar connosco e termos assim muito mais para dizer sobre a Epístola aos Romanos. Até lá.